Boa noite. Que bom, né? Estarmos aqui reunidos, né? Com amigos. Hoje, né? 17 anos esse mês, a casa comemorando. Lembro-me bem, na primeira vez que estive aqui, fui ali numa garagem, ali na esquina, que hoje é a Secretaria, né, da Educação, ali, numa garagemzinha ali, e eu vim fazer a primeira palestra. Mas antes disso, Leandro ele, seu Didio e algumas pessoas foram para assistir uma palestra em Bezerro, e quando ele chegou eu disse: Leandro, eu quero falar com você depois da reunião. E Leandro disse: eu vim hoje falar com você. Eu disse: tá certo. Quando terminou a reunião, aí eu disse, a Leandro perguntou: o que é que você queria falar comigo? Eu digo: olha, eu acho que está em tempo de a gente abrir uma casa lá, uma casa espírita lá em Camusim. Ele disse: eu vim falar com você sobre isso. E abrimos a casa lá na garagem. Eu fui o primeiro a vir falar, fazer a primeira palestra. E fomos construindo aqui, né? Lembro-me bem quando a primeira coluna que a gente foi fazer para construir o prédio, vim com um pedreiro fazer as medições e as mulheres foi que cavaram as bases da coluna, né? Cada coluna dessa foram as mulheres que começaram a cavar. Eu vinha no sábado, concluía a base, enchia de concreto e botava a ferragem. Então foi assim que foi construído aqui o prédio. Ele está pronto para ter o primeiro andar em cima, né? O outro piso, mas isso é futuro, né? Mas estamos aqui funcionando. E hoje vamos falar justamente da casa espírita. Se é igreja, se é templo, o que é, para a gente entender o que é a casa espírita, né? Kardec, né, o fundador da doutrina espírita, o codificador, ele não queria que o espiritismo fosse uma religião. Kardec queria que o espiritismo fosse uma filosofia de vida para todas as religiões. Por quê? Porque ele começou a entender o mundo espiritual e queria que todas as religiões pudessem, né, aproveitar esses conhecimentos trazidos pelos espíritos, que qualquer religião pudesse usar esses conhecimentos. Então ele não queria que a doutrina espírita fosse uma religião, mais uma religião, né? Então ele começou a divulgar a doutrina espírita, que teve seu auge, né, na hora que em Barcelona foi descoberto um carrego de livros dos espíritos que iam para a América, e lá esse carrego foram interditados lá, pegaram esses livros, o bispo da época de Barcelona interditou, pegou esses livros e fez uma fogueira lá no porto, né? E queimou esses livros. A partir daí, dessa queima dos livros, as pessoas ficaram mais curiosas a saber que livros são esses que foram queimados, né? E foi aí que, no lugar de parar a doutrina espírita, deu uma divulgação maciça e a doutrina espírita cresce a partir disso aí, né? Ele chama o Ato Áureo de Barcelona. Então é aí que o espiritismo cresce, né? Então Kardec não queria que a doutrina espírita fosse mais uma religião, né? Porque a filosofia que estava trazendo do mundo espiritual, qualquer religião pudesse usar ela. Mas com todo esses trâmites todo que estava vendo, Kardec não queria que fosse uma religião constituída como é as demais, mas com o passar do tempo, a doutrina espírita trouxe consequências religiosas.
com a divulgação do Evangelho, então começou a trazer consequências religiosas, que no futuro passa a ser a religião espírita. Até então ele queria que fosse a doutrina espírita, né? Então vamos saber o que é a casa espírita. Né? A casa espírita, aqui é uma casa espírita. Quando a gente vê falar igreja católica, a igreja protestante, né? Algumas pessoas não gostam que a gente use esse termo, protestante, mas a religião é protestante, não é evangélica. Consta como uma religião protestante, né? Até pelo IBGE e tudo mais, é protestante. Esse nome, igreja evangélica, começou no Brasil, né? Mas que na matriz mesmo é a igreja protestante, que vem da época de Martim Lutero, né? Então, a igreja, quando se fala de igreja, a gente pensa na religião. Igreja católica é a religião católica, igreja protestante é a religião protestante. E centro espírita é igreja? Não é igreja. Não é? Em primeiro lugar, Kardec, quando começou, ele não queria que fosse uma religião como as demais. Quando a gente fala em igreja católica, a gente tem uma hierarquia, papa, tem os cardeais, tem os bispos, tem, né, toda uma hierarquia, chega ao padre, né? Então tem uma hierarquia dentro da igreja. Também tem os paramentos, roupas que são usadas, né, para celebrações, né? O bispo, o padre, os cardeais, tudo tem uma roupa, o papa, né? E a doutrina espírita não tem essa hierarquia. A doutrina espírita, ela não tem uma hierarquia como as demais religiões, porque existe uma diretoria que dirige a casa espírita. Essa diretoria que é eleita pelos componentes da casa espírita, e esse presidente, que é a pessoa responsável pela casa, ela responde por lei pela casa. Mas não é ele a pessoa importante da casa, que manda na casa, não é, Leandro? Porque até as coisas que o presidente do centro espírita faz é baseado no que a diretoria aprova. Então a diretoria aprova aquilo ali e o presidente executa, né? E outra coisa, né? O presidente nem votar, ele vota. Ele só vota em alguma discussão se for empate, que é o voto de Minerva, né? Então, o presidente nem votar, ele vota. Só os componentes da diretoria. Então, não é constituído por uma hierarquia, como as demais religiões. Costuma-se dizer que a casa espírita é uma escola. Escola? Como escola? Por que escola? A casa espírita é uma escola? Porque ela ensina princípios religiosos, os princípios religiosos, né? Valores humanos, né? Então, é isso que a casa espírita faz. Ensina, né, princípios religiosos. Que princípios religiosos são esses? Primeiro, sobre Deus, sobre Jesus, sobre os princípios da doutrina espírita. Principalmente a casa espírita ensina espiritismo. Algumas pessoas dizem assim, é fácil entender o espiritismo? Eu acho que é fácil. É fácil entender o espiritismo. O mais difícil do espiritismo é praticá-lo. Praticar o espiritismo é o que é mais difícil. Mas entender o espiritismo é muito fácil entender. Não tem nada de difícil. As pessoas pensam que os iniciados na doutrina espírita, como algumas pessoas dizem, precisam de algo mais. Não. Qualquer pessoa, como a nossa irmã, né, hoje falou, que estava feliz, depois de 8 anos, ela está aqui à frente, falando, né, dirigindo uma reunião. Isso aqui, gente,
Não é fácil não enfrentar, viu, a tribuna. Dizem algumas pesquisas que o maior medo que o ser humano tem depois da morte é falar em público. Falar em público não é nada fácil. Primeira vez que eu fui falar em público, me deu uma tremedeira nas pernas, me deu um suador, eu achei que era uma eternidade, e olha que foi 5 minutos que eu falei. E achei que foi uma eternidade. As pernas não conseguiam ficar paradas. Eu me segurei na tribuna, porque as mãos tremiam, as pernas tremiam. Primeira vez que eu enfrentei o público para falar. E daí eu fui me acostumando, né? Mas toda vez que a gente vem aqui, dá um frio na barriga. Não é porque a gente tem medo, não. É porque a responsabilidade que a gente assume, porque o que a gente aqui fala, né, pode servir para alguém ou pode atrapalhar alguém. A gente não pode vir para aqui e falar algo que seja prejudicial para alguém. Quando eu falo assim de religiões, certo? Eu não quero assim dizer que a doutrina espírita é a melhor. Não, gente, não quero dizer isso não. A doutrina, né, a Igreja Católica contribuiu muito com a humanidade até hoje. A Igreja Protestante também, certo? Toda a parte de administração que tem hoje no mundo foi a Igreja Católica. Contabilidade foi a Igreja Católica, certo? Muito conhecimento foi trazido pela Igreja Católica. Então a gente deve muito à Igreja Católica. E ela está ali. Não é que exista erro na Igreja Católica. Existe erro em pessoas que fazem parte da Igreja Católica. Não é a religião em si. Que a religião em si foi e é muito importante para a humanidade. Certo? Como a igreja também protestante teve sua contribuição, tem dado a contribuição. Imagine quantas pessoas estão nas igrejas hoje, né? Participando dos cultos, participando das missas. Isso é importante, né? Então, a doutrina espírita não é melhor do que nenhuma religião, tá certo? Porque as pessoas podem pensar aqui, quem pensar nisso está errado. Ok, gente? Como escola, a doutrina espírita ensina desde crianças até chegar ao idoso. Vem aqui aprender. Porque a cada reunião, a cada encontro nosso, a gente está aprendendo. A gente está absorvendo novos conhecimentos. Esses conhecimentos vêm desde a criança na evangelização até o idoso. Foi comprovado hoje pela ciência que quanto mais a gente aprende, mais o cérebro funciona e mais os neurônios se renovam. Então, é importante a gente aprender. Quanto mais aprender, melhor. Como eu disse, principalmente ele ensina espiritismo, a doutrina espírita, né? A casa espírita. Ensina também a caridade ampla e restrita. O que é a caridade? Não é aquela caridade só de ajudar algumas pessoas com alimento, alimentar corpos, mas principalmente alimentar almas. O alimento principal é alimentar almas, porque a gente sabe que as pessoas precisam desse alimento. É muito mais importante esse alimento da alma, né? É tão importante quanto o alimento do corpo. Porque se não fosse assim, né, as pessoas não estavam procurando as religiões para se alimentar. Também a gente aprende o perdão. Uma das coisas difíceis, né, dentro da doutrina, dentro de qualquer religião, na humanidade, é o perdão. Se não houvesse o perdão, né, se perdoasse sempre, não haveria tanta guerra, não haveria tanta mortes, não haveria tantos problemas, né? Às vezes a pessoa, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo,
fazem tanta besteira, né? Primeiro, pelo orgulho que a gente não quer ficar por baixo. O egoísmo que a gente quer tudo para a gente. E a vaidade para depois as pessoas não dizer, ó, fulano se arrependeu. Então a gente faz essas besteiras, né? E se a gente não cometesse tanto erro, não precisava perdoar, né? Também, na casa espírita, a gente aprende a orar. Entrar em contato com o Criador. Né? Entrar em contato a criatura com o Criador. Então, porque a gente, muitas vezes, a gente chega na casa espírita, tem a dificuldade de orar, porque a gente foi acostumado a repetir, né? Algumas rezas, algumas orações, a gente fica... E depois, quando a gente começa a mudar dos hábitos, que é orar, que é a conversa com Deus, é a conversa com Jesus, a conversa com a espiritualidade, a conversa com o nosso anjo da guarda, aí a gente tem que se acostumar. É difícil, é. É tanto que durante os estudos, a gente tem um dia de estudo que é só sobre oração. Como orar. Então, muitas vezes a gente faz umas orações que ela não consegue nem sair do teto. Porque a gente não tem emoção, não está com sentimento. A gente tem que ter sentimento na nossa oração. É uma conversa com Deus, uma conversa sincera. Não é barganha, porque muitas vezes a gente barganha com Deus. Me dê isso que eu faço isso. Não é isso. Conversa com Deus é conversa sincera. Abrir nosso coração e ter essa conversa sincera com Deus. Tem uma das coisas também que a gente começa a aprender na casa espírita é confiar na espiritualidade. Confiar na espiritualidade? Como é que a gente confia na espiritualidade? A gente tem que aprender a confiar em Jesus. Porque muitas vezes a gente não confia. A gente não confia em Deus. A gente diz que confia, mas desconfia. A gente quer barganhar com Deus. A gente não confia que Deus nos dá inspiração, a espiritualidade nos inspira para a gente saber como resolver nossos problemas. A entregar na mão de Deus, né? Eu vou me esforçar, eu vou fazer o melhor, mas eu sei, Senhor, que estás me ajudando, vais me ajudar a resolver da maneira correta. Não é como se fazia antigamente, que achava que Deus estava com aquele povo, se aquele povo ganhasse guerra, se aquele povo fosse progredisse. E muitas vezes dentro das religiões as pessoas pensam que Deus está lhe castigando porque você está passando por problemas, que Deus está lhe castigando porque você perdeu o emprego, porque você não tem financeiramente, não vive bem, então acha que é um castigo de Deus. E a gente fica com raiva de Deus. E de Deus esqueceu de mim, né? Jesus, no lugar de mandar alguém para resolver meu problema, não. A espiritualidade não manda ninguém para resolver seu problema. A gente que é energia, todos nós somos energia, temos que vibrar, confiando. E vamos resolver fazer as coisas certas. E a gente consegue, através dessa confiança, né, que é a fé. Confiança é fé, é a certeza, aí a gente consegue. A gente consegue evoluir, consegue fazer as coisas e agradecer a Deus por cada momento. Que as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, muitas vezes é para a gente crescer, é para a gente se fortalecer, é para a gente evoluir como ser humano. Né? Se não fossem as dificuldades, o atleta não chegava a ser o campeão das Olimpíadas. Ele sofreu, ele teve que praticar muito, repetir muitas vezes os exercícios para poder chegar. Porque uma pessoa que é campeão olímpico de natação, no mínimo, ele passou 5 anos nadando 8 horas por dia. No mínimo, 5 anos para chegar naquela condição. E tem uns que passaram 15 anos. Desde criança, é exercício, é prática.
E é isso que nos fortalece, exercitar a confiança em Deus, a oração, para que a gente consiga isso. E o Espiritismo nos ajuda a nos livrarmos dos nossos defeitos. E eu tenho um defeito? Quem tem defeito é o outro. Eu não, eu sou bonzinho. Eu sou perfeito, não erro. Eu sou sincero, eu não magoo ninguém, eu sou sincero no que eu digo. Mas isso são defeitos que a gente tem. Egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? E a gente gosta de... O orgulho é tão grande que a gente se baseia no passado, em alguém da família, e com orgulho fala daquilo. O que foi que a gente conquistou até agora? Como ser humano, como valores humanos, que nós fizemos para alguém, o que praticamos de caridade. Soubemos ficar calados na hora certa, soubemos falar na hora certa, enxugamos lágrimas, servi ao meu irmão. Isso é caridade. E muitas vezes o orgulho, a vaidade não deixa a gente ver isso. O egoísmo a gente quer para a gente quer para a nossa família, a gente quer para as minhas coisas. Aí o egoísmo é o ponto de partida para os grandes males da humanidade. É para as guerras, é para as mortes, é tanta coisa. E a gente, Jesus faz mais de 2000 anos que esteve aqui, nos ensinou tudo isso, mas não aprendeu. Somos alunos ruins, né? Que alunos teimosos. Quem é professor aqui sabe quando é um aluno teimoso, aquele aluno que, né, persistente, só faz tudo errado, não quer estudar, né? É a gente. Jesus ensinou tanta coisa, a gente está 2000 anos, ó, batendo na mesma tecla e a gente errando e achando que ainda está certo. E a gente acha que Jesus, né, aquilo que ele falou, que está no Evangelho, serve para o outro. Para mim, não. Isso é o egoísmo, isso é o orgulho, é a nossa vaidade, que é tão grande, que não deixa que a gente veja tudo isso que acontece conosco, né? Quem está na casa espírita não é perfeito. Primeiro lugar, a gente tem que botar na cabeça. Quem está aqui não é perfeito. Não é assim, não é perfeito não. Leandro, ninguém aqui é perfeito. Quem somos nós? Somos doentes da alma, que viemos para o Espiritismo para deixar de sofrer, para aprender a deixar de sofrer. Somos imperfeitos igual a todas essas pessoas, mas cansamos de sofrer. A gente vem em busca de aliviar nossa dor e nosso sofrimento. Sofrimento e dor são coisas bem diferentes, certo? Uma coisa pode lhe causar dor e o sofrimento é opcional. Por exemplo, a pessoa perde um ente querido. É uma dor muito grande. Perder um ente querido é uma dor imensa. Agora, continuar sofrendo é opção sua. Porque às vezes a gente perde um ente querido, não tem consciência, fez algo que não devia, não deu aquela assistência necessária, vem um arrependimento, aí vem um sofrimento, e a gente continua sofrendo. Passa anos e anos, não faz nada na vida, sofrendo. Não foi a dor foi aquele momento. Agora sofrer é a opção nossa. A gente gosta de sofrer, é tanto que a gente gosta de sofrer, que quando a gente está assistindo um jornal, está em casa, aí de repente o jornal vem um plantão. Quando vem um plantão do jornal, que a gente corre todo mundo para ver, é uma coisa ruim. Nunca é uma coisa boa. Vocês já perceberam isso? Mas a gente gosta de coisa ruim, que a gente vai lá para sofrer, para ver alguma coisa que aconteceu de ruim, e a gente sofre com aquilo. Mas a gente gosta de sofrer. A gente gosta tanto de sofrer quando a coisa, um dia é bom para a gente está alegre, feliz, e aí a gente diz logo, amanhã a coisa vai ser ruim. Já estou sentindo. Porque a gente aprendeu a valorizar a coisa ruim.
o sofrimento. E a gente gosta de sofrer, gente. Eu mesmo não gosto de sofrer, não. Quando a coisa é ruim, eu digo, deixa isso para lá, respiro e vamos para frente. Amanhã o dia será melhor, amanhã tudo isso passa. Amanhã será um novo dia. Isso serviu para que eu aprenda e seja mais forte. Para amanhã meu dia ser melhor. Então a gente tem que aprender assim. E os nossos irmãos espirituais têm ensinado isso. E a Casa Espírita ensina também aos irmãos espirituais que necessitam. Não pense vocês que quando uma pessoa da nossa família desencarna ou morre, né? Que vai para o mundo espiritual virar um santo. Não. E as pessoas ficam pedindo a um parente que morreu para ajudar ela. Coitado do parente, está precisando de ajuda lá e as pessoas pedindo. Começa a perturbar o parente. Né? O parente às vezes precisa de ajuda. Às vezes a mãe fica pedindo à mãe, me ajude. Né? Não, a gente não tem que estar perturbando eles. Tem que deixar os parentes em paz. Orar por ele, pedir a Deus por ele, pedir a Jesus, pedir a espiritualidade, pedir ao anjo da guarda para que ajude ele. E não querer perturbar eles. E a gente gosta de perturbar. Como a gente gosta de perturbar os espíritos. Os espíritos já estão de saco cheio com a gente. Jesus disse, faz a tua parte que o céu te ajudará. Mas primeiro faz tua parte. Primeiro vem o dever, para depois vir o direito. Né? Na vida a gente tem que cumprir primeiro com os deveres, para depois o direito. Mas as pessoas estão confundindo. Só querem direito, direito e direito. E não querem cumprir com obrigações. E a gente às vezes erra, querendo dar direito demais às pessoas. Os movimentos hoje pelos direitos são grandes. Mas não vi nenhum movimento pelos deveres. Vocês já viram? Alguém sair na rua para que as pessoas cumpram com seus deveres? Por quê? Egoísmo. A gente quer que os outros façam, mas a gente não. A gente tem direito. Né? Quando faz alguma coisa, eu tenho meus direitos. Né? As pessoas de menores cometem alguns delitos. Não, eu tenho meus direitos. As pessoas, às vezes, são investigadas. Não, eu tenho meus direitos. Né? E o dever? Cumpriu com os deveres? Dentro da casa religiosa, quer ter os direitos. Não, eu quero que me atenda muito bem. Eu quero ser recebido bem. Mas você, quando chega lá, trata as pessoas bem? Tem pessoa que é tão egoísta que passa na rua, vê uma pessoa, se a pessoa não falar com ela, ela não fala. Ui, fulano passou por mim, nem falou comigo. E você falou com ela? Por que o outro é que tem que falar com você? Isso é egoísmo. Isso é orgulho. É vaidade. Então a gente tem que aprender a dar o primeiro passo. E aqui na Casa Espírita a gente aprende isso. Nós temos que dar o primeiro passo. Templo é pedra, é construção. O templo, como fala Jesus, chegará o tempo em que Deus será adorado não em templos de pedra, mas como em espírito. E às vezes a gente fica preso a um templo religioso, tem que ser suntuoso, cada vez mais constrói templos suntuosos. Me diga uma coisa, quantas horas por mês uma casa religiosa é ocupada? Quantas horas?
no mês. O mês tem quantas horas? E quantas horas a casa fica ocupada? Eu acho que é um espaço muito grande com pouca ocupação. Muito pouca ocupação. Muitas coisas poderiam ser feitas na casa religiosa. Poderia ser uma escola? Não poderia? Claro que poderia ser uma escola. Uma oficina de trabalho? Claro, uma oficina de trabalho. Aqui pode-se ensinar profissões. Dentro do templo religioso pode ensinar-se coisas boas para as pessoas. Como as pessoas viverem, como crescerem, se profissionalizarem. Pode, não pode? Algumas pessoas acham não, que o templo é só para ir lá e orar. Não, porque senão vai contaminar o templo. Então o templo é o prédio, é paredes. Certo? A religião ou a igreja são as pessoas que fazem. Não é o prédio. Pode ser o prédio mais suntuoso que tiver. Se não tiver pessoas ali, para que aquele prédio? Se as pessoas ali não aprendem. Se as pessoas não estão ensinando ali. Então é preciso a gente entender isso, templos suntuosos. Vocês já viram algum templo suntuoso? Um certo dia eu fui convidado aí num evento de uma igreja e fui lá em Recife. Quando cheguei lá no templo, o templo é tão grande que a gente até se perde dentro dele. Parece um ginásio de esporte tão grande que é. Consegue se botar lá 10.000 pessoas dentro do templo. Então é de se assustar o tamanho do templo. Agora, cumpre a função? Aquela função não é a função que a igreja determina, mas é a função perante o cristianismo. E as pessoas às vezes se sacrificam para a construção desse templo. Quanto maior o templo, mais as pessoas acham que Deus está ali. Mas chegará o tempo em que Deus será adorado em espírito e não no templo. Quando fala em ser adorado em espírito, quando fala em oração, Jesus disse: quando tiveres que orar, recolhe-te a teus aposentos e em segredo conversas com Deus, em segredo. Quando ele fala nos aposentos, Jesus não está falando de quarto, não. Está falando de aposento interno, né? Dentro de nós. Nos recolhemos dentro de nós, em silêncio e em segredo, a gente conversa com Deus. Isso é que é orar. Isso é que é entrar em contato com Deus. Mas a gente pensa que é ir lá no lugarzinho, ou ir lá na igreja orar, né? É importante o encontro na casa religiosa. É sim, porque as pessoas aqui se ajudam. Pessoas lá na igreja protestante se ajudam, na igreja católica também, seja em qualquer religião. É uma irmandade. Ali se ajudam uns aos outros. É importante sim, muito importante. Mas não é só lá que se pode orar. Quando a gente diz assim, vamos orar, vamos fechar nossos olhos, porque na hora que a gente fecha os olhos, a gente consegue se concentrar, a gente consegue fazer uma introspecção, entrar em nós mesmos e conversar com Deus. Isso é orar. Aí diz, não faça feito os fariseus que vão para as esquinas e pela multiplicidade das palavras, para que vejam que ele está orando. Jesus condenava isso, orientava, né, para que as pessoas, né, porque o que Jesus
falava muitas vezes, né? Ele falava dos fariseus, né? Tanta parte do evangelho que Jesus malhava os fariseus. Mas por que Jesus malhava os fariseus? Porque os fariseus eram dentro do judaísmo, os fariseus eram em menor número. Porém, eram os que tinham mais conhecimento e mais dinheiro. E eram os que faziam mais atos exteriores. Então Jesus malhava neles. Vocês não se acham bons? Vocês não têm tanto conhecimento? Por que fazem isso? Né? É por isso que ele dizia, não seja hipócrita como os escribas e os fariseus. Os escribas eram os que escreviam, era uma do grupo mais culto dentro da igreja. Jesus malhava o pau neles, para que as pessoas entendessem. Os saduceus eram em maior grupo, mas não tinham poder dentro da igreja. Os saduceus, em nenhum momento Jesus fala dos saduceus, fala sempre dos fariseus. As pessoas que vêm à casa espírita é porque buscam o quê? Misericórdia. Querem ser acolhidas. Vêm em busca de misericórdia. Muitas vezes alguém chega na casa espírita em sofrimento e busca ser acolhido, aliviar sua dor, seu sofrimento, orientação, né? Por quê? Muitas vezes as pessoas estão tão cansadas de odiar. Eu sempre digo que o ódio e a raiva só faz mal para quem tem. Quando a gente tem raiva e odeia, é a mesma coisa que tomar veneno querendo que o outro morra. Porque quando a gente tem raiva, a gente odeia, a gente toma veneno. Mas como é que a gente toma veneno? Quando a gente tem esse sentimento, nossas glândulas, elas entram em confusão, mandam hormônio para o organismo, aí começa a mandar, o fígado começa a mandar a bilis para dentro do estômago, aí dá a gastrite. Por quê? Raiva que a gente tem, aquele ácido clorídrico que vem para dentro do estômago, não tem alimento para digerir ali, aí começa a dar gastrite. Muitas vezes é a adrenalina que vem acelera o coração, a pressão sobe, aí tem um infarto de raiva que teve. Né? Então a gente se envenena quando tem raiva, quando a gente odeia. É por isso que eu digo, ter raiva e odiar é a mesma coisa que tomar veneno e querer que o outro morra. Não vai atingir o outro não, só vai atingir você. É por isso que Jesus diz, perdão. A gente tem que aprender a perdoar. Te reconcilia com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque ele pode te entregar ao juiz. O juiz pode te entregar ao ministro e o ministro te mandar para a prisão. Ui, e assim? Mas vamos entender o que Jesus quis dizer com isso? Para que não reconcilia com teu irmão ali, né, enquanto está com ele, andando com ele, está junto ali, porque pode ser entregue ao juiz, que é o juiz, nós mesmos que nos julgamos, a nossa mente, a consciência pesada. Depois disso, se entrega ao ministro, que é o ministro às leis de Deus. E ele vai te mandar para a prisão. Que prisão é essa? O corpo. A gente vai voltar a reencarnar num novo corpo, mas vai estar preso ali de novo. E quem é esse nosso irmão que a gente está caminhando com ele ali, enquanto a gente caminha com ele? É que ele está vivo ainda, está aí no corpo. Porque quando ele desencarnar, ele pode lhe perseguir. Ou você desencarnar e perseguir ele. Então, por isso a gente tem que se reconciliar enquanto a gente caminha lado a lado com o nosso irmão.
Muitas vezes a gente vem para a casa espírita porque estamos cansados de injustiça, né? Mas as pessoas estão tão injustas comigo, tudo só dá errado, Deus não é justo comigo, Jesus não olha para mim, né? Aí quando a gente chega aqui, a gente vai entender a justiça diferente. A gente começa a entender o que é a justiça de Deus. Deus vai ser justo com a gente é porque a justiça é dar a cada um o que é de seu direito. É dado a cada um o que é de seu direito. E Deus não dá nada para ninguém que ele não mereça. Nem castiga ninguém. É a gente que se castiga. É a nossa consciência. E o número maior de pessoas que a gente vê chegando na casa espírita são pessoas deprimidas. Alta, baixa estima. Né? Alta, baixa estima. O que é isso? As pessoas se jogam para baixo. É o coitadinho. Todo mundo tem que ter pena. Né? E isso é orgulho disfarçado. Querer ser o coitadinho. Para que todo mundo lhe note. Para que todo mundo tenha pena. Isso é orgulho disfarçado. Então, quem gosta de ser coitadinho, levanta a cabeça, gente. Levanta a cabeça e vamos lutar. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. O que é bem-aventurado? É felizes daquele? Não. É felicidade não. Jesus quando diz bem-aventurado assim, levante a cabeça. Olhe para frente e siga, gente. Isso é a bem-aventurança. É se levantar. É isso que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que se levantam e seguem em frente. Vão enfrentar a vida. Porque no futuro será consolado. Você vai encontrar solução para seus problemas. Né? É isso que Jesus fala. E nós, na casa espírita, vamos aprendendo a lidar com as situações. A casa espírita não é o templo, o prédio. Não. A doutrina espírita está aí, imaculada. O que tem de errado são muitas vezes o movimento espírita. O que se faz da religião, como dentro da igreja católica, o que se faz do movimento católico, ou da igreja protestante, ou de qualquer religião. Então a gente tem que entender primeiro, aprender o que é a doutrina espírita. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou para o centro espírita, mas para ir para uma reunião mediúnica, eu tenho que fazer um curso para aprender. Às vezes, eu tenho que fazer o ESD, para eu usar a tribuna, eu tenho que aprender. Claro. Imagine se alguém vem para cá, falar aqui à frente e vai dizer besteira. Não vai saber o que está dizendo. É por isso que se faz o ESD, para aprender, saber o que é a doutrina espírita, porque o maior mal dentro de uma religião são os fanáticos. Prejudica as religiões, os fanáticos, seja em qualquer religião. Não tem aquelas pessoas que entram na religião, acham que já está salvo e quer pregar para todo mundo e que a religião dele é o mais certo, todo mundo tem que ser da religião dele. Isso é fanático, isso é fanatismo. E muitas vezes alguém incentiva para eles serem assim e não diz, você está errado. Respeite a opinião do outro, respeite o que o outro quer ser. Um dos grandes erros que aconteceu no Brasil, hoje se perde perdão pelo erro que foi cometido, foi pegar os índios e querer que eles fossem católicos.
combateu-se os índios, combateu-se a cultura dele, achando que ser civilizado era não ser índio. E foi exterminado milhões de índios no Brasil. Mais de 10 milhões de índios foram exterminados no Brasil. Em nome de uma cultura que invadiram a casa dele, e além de invadir a casa dele, escravizaram os índios e quiseram impor a eles, né? E muitas vezes nossas casas são invadidas por pessoas que querem mudar nossa opinião, que querem que a gente mude a maneira de ser da nossa família, né? E muitas vezes ainda achamos bom, porque está lá, presente todo dia na nossa casa, mudando nossa opinião, fazendo com que a gente consuma, fazendo com que a gente crie necessidades, e uma janelinha que está lá, eles estão de olho na gente, naquela janelinha chamada mídia. Televisão, computador, criando necessidades para a gente. E a gente ainda acha que é civilizado. E o que é que a gente faz? A gente aceita. E acha que isso é ser moderno. Né? E cria sofrimentos para a gente, que a gente não pode acompanhar. Essa semana eu estava conversando com uns amigos, e os amigos dizendo que foram para uma comemoração, né? Não vou dizer de que foi a comemoração, e lá chegando, começou assim os nomes das comidas estrambólicas, ele disse que era estrambólica, nomes, e ele acostumado a comer rabada, buchada, sarapatel, bode assado, né? E aqueles nomes lá. Aí ele disse que olhou lá, aí viu carré de cordeiro. Tinha visto falar o que é carré de cordeiro. É um contrafilé com osso que assa ele e come. Ele disse, então deve ser bom, carneiro assado, né? Aí pediu. Quando chegou o prato, disse que era um pedacinho de carne, bem tostadinha. Quando ele cortou dentro, o sangue escorria. Acompanhado de limão siciliano, um creme com limão siciliano. Ele perguntou, pode trocar esse limão por outra coisa? Ele disse, pode. Aí batata de não sei o que, o nome. Aí ele vem atrás, quando chega lá, 2 batatinhas com casca e tudo, cozinhada no vinagre. Aí ele olhou assim o prato, foi comer aquilo ali. Quando terminaram de comer, cada um comeu, que foram pagar a conta. Por pessoa foi R$200. Eles voltou para casa com fome, com raiva, porque tinha gastado R$200 e não tinha comido. Aí muitas vezes a gente acha que é chique essas coisas. Vai para um restaurante francês, que às vezes a comida vem dentro de uma colher. Vem dentro de uma colher a comida. E a gente acha que é chique isso. Aí não se coloca na nossa posição. Isso é vaidade. A nossa vaidade de querer aparecer. E às vezes a gente sofre por isso. E é isso que a gente aprende. E justiça de Deus é dar a cada um o que lhe é devido. Deus não pune ninguém. A gente é que se pune. A gente é que faz as coisas erradas. Deus está ali, ó. Jesus está assim com a mão para a gente. Me dê sua mão. E a gente fica assim, será que dou ou não a mão para Jesus? A gente pede, chama tanto ele, e na hora que ele chega a gente fica com a mão. Será que eu dou a mão para Jesus? Não confia. E é isso que a gente busca aqui, a confiança na espiritualidade. Confiança em Deus, confiança em Jesus, para que a gente tenha dias melhores.
e não acreditar que Deus olha para a gente quando a gente tem uma situação boa, quando a gente está bem de vida, que tudo na vida é passageiro. E a gente só leva e traz com a gente e leva só aquilo que não ocupa espaço. Nada que ocupa espaço a gente leva nem traz para aqui para a terra. Só o que não ocupa espaço. É por isso que caixão não tem gaveta, nem mortalha tem bolso. Né? Nada, tudo fica. Aí o pessoal só diz que só vai com a gente que está no cérebro. Oi, o cérebro não fica aí? É o que fica do espírito. É o que a gente vive de bom e de ruim. Só isso é o que a gente faz, o que a gente ensinou, o que a gente fez de bem. Tem um espírito que fala a Rainha de França, na lição ela diz, quando lá chegou, Deus, a espiritualidade não perguntou que tinhas de bens, não pergunta quantos súditos você tinha, não pergunta assim, quantas lágrimas enxugaste, quanto bem fizesse a teu irmão. Isso sim, isso é que pesa, isso é que vai valorizar. Para encerrar, contar aqui uma história que aconteceu na Federação Espírita Pernambucana, em que ia passando um homem que vivia na rua. Passando lá, ele perguntou, posso entrar? Ele disse, claro que pode entrar. O que está acontecendo aqui? Ele disse, não, é porque tem a palestra que está sendo feita, né? E a palestra se falava sobre Deus. E ele entrou e ficou na última cadeira, né, assistindo a palestra. E enquanto o palestrante fazia a palestra, o homem chorava. E o homem chorava, chegou uma hora que ele estava soluçando. E as pessoas preocupadas se ele estava passando mal ou alguma coisa, né? E ele chorava bastante. Quando terminou a palestra, foi feita a prece, aí o pessoal veio lá perguntar se ele estava sentindo alguma coisa, se estava sentindo-se mal, estava sentindo alguma dor. Ele disse que não estava sentindo dor nenhuma. Aí perguntou, mas por que você chorou tanto durante a reunião? Né? Ele disse, porque eu estou aqui, vocês deixaram que eu entrasse num lugar sagrado. E aqui é um lugar sagrado. Né? E eu pude entrar aqui, num lugar sagrado onde se fala de Deus. E muitas vezes, nós que fazemos parte da casa espírita ou da igreja tal, nós não vemos aqui como um lugar sagrado. E é assim que a gente tem que pensar, que a casa espírita é um lugar sagrado. É um lugar onde a gente se encontra para se ajudar, para receber ajuda e também para falar com Deus. Que Jesus nos abençoe. Bem, gente, agora vamos fazer o passe. Apenas vai diminuir a luz para poder que a gente, na penumbra, né, a gente consiga melhor se concentrar, para que as energias possam fluir melhor. E com a luz muito forte a gente não consegue se concentrar, né, elevar nosso pensamento a Deus. Vamos juntar nosso desejo sincero, nossa vontade, nossas energias, para que nesse momento da oração a gente possa receber as energias necessárias da espiritualidade amiga, possamos pensar naquelas pessoas que estão precisando de ajuda e que nesse momento sagrado, esse momento da oração, possamos conversar com Jesus, conversar com Deus. Jesus, nesse momento queremos te agradecer.
em primeiro lugar, por esses 17 anos desta casa, deste ponto de luz, onde, através dos esforços de cada um, conseguimos ajudar as pessoas, conseguimos ajudar nossos irmãos, tanto encarnado como desencarnado. Que possamos, Jesus, nessa noite, juntar essas nossas energias para pedir pelas famílias que estão passando por dificuldades, que estão passando por desequilíbrio de ordem física, mental e espiritual. Sabemos que estás conosco. E aqui, reunidos em teu nome, aqui estás presente através dos nossos irmãos espirituais. Que nessa noite possamos receber essas energias tão necessárias para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio da nossa família, para o equilíbrio de toda a população dessa cidade. Que possas abençoar cada um deles, principalmente aqueles que estão em dificuldade. Que possas, nessa noite, para que tudo transcorra na paz, na harmonia, principalmente para aquelas pessoas que estão festejando o dia de hoje, que estão na festa, que possa transcorrer na paz, na harmonia e que nada de grave aconteça. Ilumina os nossos irmãos que estão responsáveis, dirigindo as cidades, os políticos, para que eles possam ter equilíbrio e inspiração necessária para que façam o melhor, para que nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo possa viver melhor. Sabemos, Jesus, que nos dá sempre a mão, sempre nos dá a inspiração para sermos melhores. Mas te pedimos, tende paciência conosco, que somos falhos, somos fracos, somos pequenos ainda. Pega em nossa mão como pai, pega o filho para guiá-lo na vida. Ilumina nossos pensamentos, amplia a nossa fé, para que possamos, juntos, caminharmos em tua direção, em direção da paz, do amor e da harmonia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que assim seja. Muita paz a todos.